1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que Adão não foi enganado. Pela serpente, Adão não foi enganado no jardim. Apenas Eva foi enganada. O que é que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer através disso? Para entender isso, você vai ter que entender primeiro que tudo no Primeiro Testamento, a primeira aliança, é apenas uma imagem de algo maior que aconteceria com a chegada do Messias. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus ele é o último Adão. Ele é uma imagem do segundo Adão, do último Adão. O que isso significa? Significa que tudo o que aconteceu com o primeiro homem, na verdade, aconteceria com Cristo, com o Messias. E se nós formos estudar, investigar a história do primeiro homem, nós vamos entender isso melhor. Primeiro eu quero que você se atente comigo que Adão foi criado com um sentimento que o pai não tinha, mas que o Messias tinha. Qual era esse sentimento? Era o sentimento de solidão. O Messias ele queria uma esposa, assim como Adão. Deus viu que Adão se sentiu só. É a primeira vez no texto que Deus diz que algo não é bom. Todas as vezes na viração do dia, Deus dizia que ele tinha visto que era bom, mas quando ele viu o homem só, ele disse que não era bom que o homem estivesse só, que Deus faria para o homem uma adjuntora, uma auxiliadora, uma esposa, lhe daria uma esposa. A história diz que, a Bíblia diz que Adão dorme. Alguns rabinos dizem que essa foi a primeira vez que Adão dormiu e que esse sono é símbolo da morte e que Adão passou 3 dias dormindo no momento que Deus fez a cirurgia e tirou da sua costela, uma costela do seu lado e fez então Eva. Na verdade eu queria que você entendesse que a primeira vez que o sangue foi derramado na terra não foi quando o animal morreu após a queda de Adão e de Eva. A primeira vez que o sangue desceu foi de Adão. Adão derramou o seu sangue para ter um relacionamento. Toda vez que nós pretendemos ter um relacionamento, Deus exige com que nós possamos gerar um relacionamento através do sacrifício. Adão então recebe uma esposa. Na verdade, quando Eva peca, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer é que Adão sabia exatamente o que ela tinha feito e sabia exatamente o que ele ia fazer. Mas eu quero que você se colocasse agora no lugar de Adão. Você vendo a mulher que você tanto amava, a mulher que você tanto ama, a mulher que era parte de si mesmo, parte da sua carne, agora condenada a viver fora do jardim. Adão tinha duas escolhas. A primeira delas era viver afastado de sua esposa para sempre. Ele continuaria perfeito diante da presença de Deus, não morreria, mas viveria afastado de Eva. Eva já não poderia mais viver ali no jardim, teria que viver longe da árvore da vida para que não permanecesse para sempre em pecado. Então ela teria que sair. Então quando Adão esteve diante dessa decisão, ele achou por melhor tomar o fruto e comer o fruto e se entregar por Eva, morrer juntamente com a sua noiva. E aqui eu quero que você entenda o que está escrito em Efésios capítulo 5, que Cristo, assim como ele é o segundo Adão, que Cristo ele se entregou pela sua esposa, que Cristo ele se entregou pela igreja, que Cristo ele morreu, ele teve uma morte na cruz e assim como Adão, ele teve o seu lado ferido e aberto e naquele momento ele gerou a igreja, ele gerou uma esposa, ele adquiriu uma esposa, uma noiva. Olha, tudo o que acontece com Adão, na verdade, é uma imagem do que aconteceria no futuro. Eu creio que quando Adão pecou, quando Adão comeu aquele fruto, ele tinha consciência, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele tinha consciência do que aconteceria. Na verdade, eu acredito que ele escolheu a morte, ele decidiu pecar para estar do lado de Eva para sempre. E isso é uma imagem
do que Cristo fez por nós. Claro que em proporções diferentes, porque Cristo não pecou, mas na verdade Ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz que todo aquele que está no madeiro se torna maldito. Cristo se fez maldito para nos livrar, para nos salvar, para ter um relacionamento conosco. Hoje, no século 21, as pessoas não querem fazer sacrifícios para ter um relacionamento, mas todo relacionamento ele tem por base um sacrifício. Se Deus te deu um relacionamento, faça o sacrifício que for para mantê-lo, assim como Jesus fez por sua igreja